A expansão e o acesso ao ensino superior, o uso das novas tecnologias e métodos de ensino na graduação são os temas de hoje da TV Hemocentro. Para falar sobre esses assuntos, convidamos o pró-reitor de graduação da USP, o professor Antônio Carlos Hernandes. Professor, tudo bem? Tudo bem. Professor, nesses 2 anos que o senhor está à frente da pró-reitoria, que balanço o senhor faz? Olha, o balanço é bastante positivo. Nesses 2 anos eu posso destacar que 3 mudanças elas foram fundamentais para a alteração da graduação da universidade. Uma das mudanças foi a primeira que nós fizemos, que foi no final de 2014, ela tem a ver com a alteração da administração dos cursos de graduação, de maneira que, para se fazer a modernização dos cursos hoje, a responsabilidade e o processo todo ele está nas unidades. Isso significa dizer que agora as faculdades, os institutos e as escolas, elas têm autonomia administrativa e pedagógica para fazer a alteração das suas estruturas curriculares, de maneira que a alteração é feita no semestre seguinte ela é implementada. Esse é um processo importante porque anteriormente a média de atualização e modernização dos cursos de graduação na universidade se levava 2 anos. E hoje você consegue fazer de um semestre para outro, de maneira que dá às unidades, às faculdades, uma perspectiva muito positiva no sentido de se atualizar as suas estruturas curriculares. Esse é um ponto fundamental. O outro ponto ele tem a ver com o acesso à Universidade de São Paulo. Quer dizer, a Universidade de São Paulo, com 82 anos, 40 anos de realização do exame vestibular pela FUVEST, que é um exame que é bastante consolidado, com uma meta da universidade, um compromisso da universidade com o governo do estado de você fazer cada vez mais a inclusão dos alunos de escola pública. A universidade decidiu, no primeiro ano de 2014, fazer uma alteração bastante radical no sentido da bonificação dos alunos oriundos de escolas públicas e daqueles autodeclarados pretos, pardos e indígenas. E, ao mesmo tempo, em 2015, ou seja, após a avaliação desse resultado, a universidade, então, decidiu por colocar parte das vagas, 13,5% dessas vagas, no sistema de seleção unificado, que é o SISU, que é com base no Exame Nacional de Ensino Médio. Esses 2 pontos são 2 pontos chaves. Tem um outro ponto que ele não é tão perceptível, vamos dizer assim, para as pessoas, com relação à convivência da universidade. Mas ele tem a ver com a forma como nós entendemos a formação dos alunos de graduação. Então, um exemplo desse processo, que aí é um conjunto de medidas, mas um exemplo desse é o apoio da universidade para a realização das atividades esportivas. Em atividades esportivas, aí você pode pensar em competições esportivas ligadas às atléticas, em disciplinas que são disciplinas gerais, que ela é ministrada ao mesmo tempo para toda a universidade. Nós tivemos uma disciplina que encerrou agora no semestre anterior, que tínhamos 600 alunos inscritos, é a realização e a modificação e modernização da infraestrutura. Então, tem uma série de atividades que aí é concernente mais ao aluno que está aqui matriculado, que faz com que o foco seja no aluno e o aluno ganha vamos dizer assim, informação acadêmica, e não só aquela formação profissional, mas também todo o resto do processo de formação cultural que é importante a ele. Desse sentido, assim, são os 3 pontos que eu destacaria, que foi desses 3 anos, esses 2 anos da gestão. Eduardo. Professor, o senhor falou sobre o SISU, né? Primeiro ano de participação do Sistema de Seleção Unificada na FUVEST. Qual a avaliação que o senhor faz desses alunos que estão entrando na universidade por esse sistema? Olha, nós estamos no meio do processo de avaliação. Eu posso dizer o seguinte, do que nós avaliamos até agora, ou seja, do preenchimento das vagas que foram destinadas ao SISU e que os alunos se matricularam, nós tivemos 55% de preenchimento das vagas. As demais vagas, por conta do calendário e em respeito aos editais publicados, elas retornaram, como estava no edital, para a FUVEST. Esses alunos que ingressaram, eles são, em sua grande maioria, todos alunos oriundos de escola pública. Nós tivemos alunos vindos de outros estados, numa quantidade que ainda não sei te precisar, se é muito maior ou se só é maior do que já vinha pelo exame da FUVEST. Eu estive presente nas matrículas, que aconteceram em janeiro, a primeira chamada,
E eu estive aqui em São Paulo, que foi a primeiro dia de matrícula, aqui em Ribeirão Preto, no segundo dia. Nós fizemos um terceiro dia que fizemos em São Carlos. Quando você conversa com os alunos que vieram fazer matrícula, nós tivemos situações que são bastante inusitadas, quer dizer, alunos extremamente nervosos para fazer a matrícula, mas não porque ele estava nervoso por uma razão específica, ele estava nervoso porque ele queria ter a documentação certa, porque ele não queria perder a vaga. E as pessoas se declaravam e diziam o seguinte, eu estou mais nervoso agora do que quando eu fui fazer a prova, tá certo? Porque é uma oportunidade que eu não esperava que fosse acontecer na minha vida e que a Universidade de São Paulo ia oferecer. Então, a nossa avaliação ela é extremamente positiva. Foi a primeira vez que a universidade fez isso após 40 anos do vestibular FUVEST. Nós temos que acertar a questão de, vamos dizer assim, de procedimentos, aumentar o número de chamadas, tem uma série de melhorias que vai ser feito no processo, que nós esperamos que aumente o número de vaga para o próximo vestibular. Essa é a decisão tomada, e aí vai depender agora de cada unidade de ensino de novo, de cada faculdade. As informações que nós obtivemos dessas faculdades, pelo menos parcialmente, é que todas estão contentes com o resultado. E até agora eu não recebi nenhuma delas que diz assim, eu não vou continuar. Muito pelo contrário, o que tem é que a Escola Politécnica, por exemplo, que é que não entrou nesse exame, já se declarou que vai entrar no próximo exame. Então a nossa expectativa não podia ser melhor e a avaliação desse primeiro resultado também não podia ser melhor. Professor, quando o senhor iniciou seu trabalho lá em 2014, uma das metas era novas tecnologias, novos métodos de ensino. O senhor fala numa reportagem da USP da época. O senhor conseguiu implantar isso, o senhor conseguirá implantar novas tecnologias, novos métodos? O professor que está em sala de aula, ele pega uma população na sala de aula de 20 anos, que domina a informática, que conhece tudo disso. E o professor nem sempre está apto a essa nova linguagem. Como é que a gente faz essa transição? Uma excelente pergunta. Nós temos o aluno digital e o professor analógico. Essa é a realidade. Então, o que a gente tem feito foi trabalhar no sentido de primeiro, nós usamos uma plataforma, primeiro é a institucionalização dessa plataforma, depois é a melhoria dessa plataforma, isso tudo já foi feito. E o próximo passo, que ele já aconteceu no segundo semestre de 2015, é a capacitação dos professores para isso. Então, a universidade, quer dizer, o conselho universitário, a decisão do reitor foi de criar os que a gente chama de CADs, que são os Centros de Aperfeiçoamento Didático. Esses Centros de Aperfeiçoamento Didático, a meta era instalar 3, nós vamos instalar 4, que é São Paulo, Ribeirão Preto, do qual nós já fizemos o experimento no semestre passado, Piracicaba e São Carlos. Esses centros eles estão focados exatamente nisso. Quer dizer, nós estamos implantando esse não é um processo que você diz assim, agora todos vão usar a nova tecnologia. Não é isso. Como nós temos essa distinção entre o digital e o analógico, isso é um processo. Então, as informações que nós estamos coletando é de que o que nós tínhamos, o número de aulas disponíveis na nossa plataforma e que tinham videoaulas, ele tem crescido a cada semestre. Conforme você vai capacitando as pessoas, conforme você vai disponibilizando a ferramenta, conforme você vai aumentando vamos dizer assim, a divulgação daquilo que é disponível, claro que vai aumentando. Tem que se lembrar também que nesses últimos 3 anos, a Universidade de São Paulo contratou aproximadamente 700 professores. São 700 professores que já não são mais analógicos, são 700 professores digitais. Então essa linguagem ela fica muito mais fácil. A expectativa nossa é que nesses próximos 2 anos, a tendência, vamos dizer assim, o acerto que se foi feito, a institucionalização que se foi feita, a gente consiga crescer muito mais e aí chegar no que a gente imaginava lá quando se escreveu o projeto em 2014, que é de você ter essa inserção na maioria dos cursos da universidade. Hoje nós temos uma quantidade de cursos muito grande, em que tem, basicamente, você tem os alunos à disposição, material com videoaulas, material disponível, hiperlinks, tudo isso disponível. Nós temos mais ou menos 70 mil pessoas que estão acessando essa plataforma, então é um número bastante grande. Isso significa que cada vez mais outras pessoas estão colocando material lá dentro. Então a gente está tentando agora normatizar
de maneira que a gente consiga atingir o maior número de docentes possível. Uma informação em primeira mão para vocês o reitor ele decidiu, no início desse ano, o professor Zago, ele decidiu que vai fazer uma reunião com todos os docentes desses 700 novos. E a ideia é exatamente estimulá-los, quer dizer, assim, a fala do reitor no sentido de que isso é importante porque isso, dentro do processo que está se pensando de modernização dessa universidade, a carreira docente é um ponto crucial. Então é contar para esses jovens que ainda às vezes não têm todas as informações, como que isso vai acontecer nos próximos 2 anos que a gente espera conseguir. Professor, 2 perguntas, Eduardo. Professor, a Pró-Reitoria de Graduação está implementando um projeto que é inovador no âmbito da USP de avaliação das disciplinas. Como vai funcionar esse projeto? Bom, nós iniciamos esse projeto, foram 2 anos de estudo de processo de avaliação de disciplinas. Como é que funciona? Você tem as disciplinas e aí os alunos avaliando as disciplinas. E aí avaliar as disciplinas significa avaliar desde a didática do docente, que tipo de ferramentas ele utiliza, como é a avaliação, se a avaliação é condizente com o que está sendo ensinado, também como que é a infraestrutura, se a universidade está oferecendo a infraestrutura corretamente, se atende às expectativas dele do curso que ele estava. E tem um ponto que é um ponto que a gente está considerando nesse primeiro bloco de avaliação, que é crucial, que é o quanto que o aluno conhece do projeto pedagógico do curso dele. Quer dizer assim, se ele entende que naquele curso que ele está, aquele projeto é um projeto que aquelas disciplinas que ele está fazendo no primeiro e no segundo ano, ela é fundamental, ela é estruturador para a formação dele. Então, o projeto tem essa visão. O processo de avaliação sempre ele é crítico porque é o seguinte, você avalia, mas você não tem consequência. Essa é sempre a fala geral. Cada pergunta que tem no questionário que os alunos respondem, nós já temos as consequências para. Então, 2 anos nós gastamos avaliando o que tinha no Brasil e no exterior, para chegar no menor número de questões, que são 10, sendo que 3 perguntas ele responde uma única vez, 7 ele responde por cada disciplina, e cada uma delas, quando a gente for fazer a análise do resultado, que ainda está em processo, a gente vai pegar e dizer, essa é a avaliação, isso está sendo feito, por exemplo, aqui na Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto, está sendo feita a análise da disciplina, e assim, qual que é a ação que nós temos? A ação é essa. Então, vai ter ações que são específicas da Universidade de São Paulo, como a questão de infraestrutura, que aí você consegue estabelecer prioridade. Você vai ter a ação que é específica do diretor da unidade. Então, o diretor da Faculdade de Medicina é que vai ter, vamos dizer assim, a responsabilidade de colocar aquilo em ação. Por exemplo, a questão do projeto político-pedagógico, da amplo conhecimento. É ele que vai, dentro da estrutura da faculdade, dizer como que isso vai acontecer ou não. E tem coisas que são... a percepção é de que a fala vai ser com o diretor, mas o diretor vai falar com os chefes de departamento, que na verdade vai ter que falar com o docente. Então, alguns docentes vão ser, provavelmente devem receber orientações no sentido de talvez utilizar novas tecnologias, modificar a forma como está ensinando, e aí vai depender do resultado que a gente vai obter. Nós temos até o 31 de março agora, como processo ainda para os alunos fazerem a avaliação, e a partir daí então que nós vamos ter o resultado. Professor, para encerrar, o senhor falou dos 2 primeiros anos à frente da Pró-Reitoria. Qual é o futuro da USP? Bom, o futuro da USP eu não vou poder te responder. Né? O futuro que eu espero dentro da Pró-Reitoria de Graduação é a gente atingir 3 pontos que são assim chaves. Um deles é a valorização do ensino de graduação. A gente está trabalhando com isso desde o começo de 2014. E essa fala da valorização do ensino de graduação, ela tem a ver muito com uma fala comum que se tem desde o início das pró-reitorias, que o ensino tem que ser valorizado, que tem que ser valorizado. Nós transformamos isso numa série de ações, e dentro dessas ações tem algumas que são de competência da própria pró-reitoria, que vai depender desse processo de avaliação, que é de você fazer, vamos dizer assim, a distinção desses professores que são melhores avaliados. Outras dependem do conjunto da universidade, que é, por exemplo, a questão da carreira e do acesso à carreira, de como isso vai acontecer. Então, tem um conjunto de ações que a gente enxerga que nesses 2 anos nós conseguimos concretizar e realmente transformar a fala de valorização de ensino de graduação numa coisa concreta. A outra é a questão da modernização dos cursos de graduação. Quer dizer, você deu as ferramentas, agora, vamos dizer assim, a facilidade para se fazer isso ela está bastante clara, ela está sobre a batuta das unidades,
e a facilidade de fazer ela é rápida. E o que tem que ser feito é que os cursos nossos, nós precisamos sair do estágio que é um estágio bastante antigo, para ir para um estágio moderno. É um trabalho que é um trabalho lento, mas que tem que ser feito. Tem um outro ponto que é que a gente pretende fazer, que é de você estimular a que os docentes, dentro desse pacote, eles possam, vamos dizer assim, colocar de uma maneira para a sociedade aquilo que ele produz, aquelas competências que ele tem. Dentro dessa perspectiva, um dos materiais que nós achamos que será útil para a sociedade é exatamente a produção de materiais didáticos. Quer dizer, tem uma série de materiais didáticos que estão, e tem uma série de competências que estão guardadas, e a gente espera que isso, nesses próximos 2 anos, ele seja de acesso. Não só para os futuros alunos ou alunos que estudam em outras unidades, mas também para a população de uma maneira geral. Então, esse é um trabalho que deve acontecer junto com a EDUSP. Houve uma mudança administrativa na EDUSP, de maneira se você ter um projeto mais voltado para o docente, para o ensino de graduação, e nós esperamos que a gente consiga superar isso. Tem outras ações, mas se eu conseguir fazer 2 dessas, eu vou me dar por muito feliz. Professor, tenha sorte então, tomara que o senhor consiga se realizar dentro da Pró-Reitoria. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, senhor, pela visita ao Hemocentro em Ribeirão Preto. Eu e o Eduardo conversamos com o professor Antônio Carlos Hernandes, pró-reitor de graduação da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, até uma próxima. Muito obrigado, estou à disposição. A TV do Hemocentro fica por aqui e voltaremos com outro programa em outra oportunidade falando de pesquisa, ensino e saúde. Até lá.